todos e a todas, eu sou o professor Eduardo Bulhões, geógrafo marinho da UF, e hoje vou trazer para vocês a palestra Erosão Costeira e Defesa do Litoral, palestra que eu apresentei recentemente, no dia 3 de março de 2023, no segundo Workshop Internacional de Geomorfologia do Quaternário, que aconteceu na Universidade Estadual de Campinas, lá no Instituto de Geociências da Unicamp. Essa palestra está narrada em português, mas os slides estão em inglês, porque se tratava de fato de um simpósio onde haviam pesquisadores de outros países, né? Bom, eu me apresento enquanto geógrafo marinho, né, formado pelo FRJ, e PhD em Geologia Marinha e Geofísica, formado pela UF. Né? Coordeno na UF, que é a instituição na qual eu já trabalho há 13 anos, a Unidade de Estudos Costeiros, né? Que tem aí o endereço com os nossos trabalhos em geocosteira.uf.br. Eu trouxe o tema Erosão Costeira e Defesa do Litoral e a gente vai avançar a partir de agora. Bom, recentemente foi publicado um artigo em 2018 do Lugendijk et al. E outros que se chama O Estado das Praias no Mundo, né? Então o que eles fizeram nesse trabalho foi classificar o litoral mundial em termos de arenoso ou não arenoso e em termos do deslocamento da linha de costa. Como se foi feito isso? Com imagens de satélite. Eles mapearam todo o litoral global com imagens de satélite e extraíram informações a cada 500 metros em todo o perímetro litorâneo do planeta sobre arenoso, não arenoso e acreção, estabilidade ou erosão do litoral global, né? O Brasil tem aproximadamente, na escala do detalhe, 20 mil quilômetros de linha de costa, né? E ao longo desses 20 mil quilômetros de linha de costa, esses autores conseguiram extrair aí 31.774 perfis, que seriam cada um desses pontinhos que tem aqui no mapa, né? Com essas informações, né? Esses perfis estão espaçados a cada 500 metros, né? E para o litoral brasileiro como um todo, a gente percebe que 38,1% dos perfis são em áreas arenosas e 61,9% desses perfis são em áreas não arenosas. Não arenoso pode ser rochoso ou pode ser lamoso, né? Como a gente tem aí o exemplo de um litoral lamoso, bastante evidente aqui no litoral norte brasileiro. Já como litoral rochoso, a gente tem essa área aqui que vai no litoral sudeste, sobretudo entre o litoral do Rio de Janeiro e o litoral de Santa Catarina, né? Então, grosso modo, a gente tem aí discrepâncias muito relevantes ao longo do litoral brasileiro. Se a gente considerar aqui o litoral norte, que vai do Amapá até o Maranhão, a gente tem apenas 6,1% dos perfis do litoral arenoso, né? E 94% ou 93,9% não arenoso, como eu destaquei, as grandes planícies lamosas associado à foz, sobretudo a foz do Rio Amazonas. Já no litoral nordeste, né, que pega aqui do Golfão Maranhense até Salvador, se eu não me engano, até a localidade de Salvador, a gente tem aí 45% dos perfis arenosos, né, do litoral arenoso, e 54% dele não arenoso, também, sobretudo, associado à presença de muitos estuários, né, de áreas estuarinas. Já no litoral oriental ao leste, que vai daqui de Salvador até o Cabo Frio, aqui já no litoral do Rio de Janeiro, que é esse litoral virado aqui para o leste, né? A gente tem 68%, a grande maioria então de perfis de praia, né, em locais arenosos e 32% aproximadamente em locais não arenosos. Voltando já no litoral sudeste, né, a gente tem 32% de arenosos e 67,6% de não arenosos, sobretudo, de novo, associado à presença da costa rochosa brasileira, que está muito concentrado nessa parte do litoral, sobretudo em razão da proximidade da Serra do Mar com o litoral, né? E no litoral sul, muito em função da planície arenosa e da maior praia brasileira que a gente tem aqui ao longo do litoral do Rio Grande do Sul, a gente tem 62% dos perfis arenosos e 38% deles não arenosos, né? Então esses dados da Deltare permitiram que a gente fizesse essa classificação apenas para o litoral brasileiro, né? Considerando agora as taxas de mobilidade, as tendências de mobilidade da linha de costa, a gente tem três panoramas aqui. O de acreção, que é quando a linha de costa cresce em direção ao oceano, né? Então, de todos esses quase 32 mil posições avaliadas no nosso litoral, 28,8% delas está nessa condição de acreção, com taxas de acréscimo superiores a 0,5 metro por ano, né? A condição de estabilidade, quando não há
nem um acréscimo superior a meio metro por ano, nem uma erosão, né, um deslocamento negativo da linha de costa inferior a meio metro por ano, né? Em instabilidade estão a maior parte dos perfis ao longo do litoral brasileiro, cerca de 39%, que dá para dizer que a maior parte do litoral brasileiro está em estabilidade, né? Em erosão é a situação aqui em tons de alaranjado e vermelho, é a situação quando a linha de costa ela se desloca continente adentro, ou seja, ela recua para o continente, em direção ao continente, né? A taxas superiores a meio metro por ano. Então a erosão aqui representa 32,2% do litoral brasileiro e óbvio, isso tem discrepâncias regionais que a gente vai ver já já. Bom, a erosão ela ainda é subclassificada em erosão fraca, intensa, severa e extrema. A erosão fraca é quando essas taxas de deslocamento são de até 1 metro por ano, ou seja, deslocamento negativo, deslocamento em direção à costa do litoral de até 1 metro por ano. Entre 1 metro e 3 metros por ano, a gente chama de erosão intensa, né, representando aí quase 10% do litoral brasileiro. Entre 3 e 5 metros por ano, a gente chama de erosão severa, né, representando aí 3,9%. E a erosão extrema é quando as taxas de deslocamento da linha de costa são negativas e superiores, né, no caso, com valores negativos inferiores a 5 metros por ano. Ou seja, quando o litoral recua a taxas maiores de que 5 metros por ano, esse recuo é classificado como erosão extrema. Bom, e existem, como eu disse, apenas observando nesse mapa os perfis tirados como perfis em erosão ao longo do litoral brasileiro, a gente tem discrepâncias regionais bastante significativas, né? Por exemplo, no litoral norte, quase metade dos perfis são perfis de erosão, 48,9%. No Nordeste, esse valor já cai para 39%. Esses dois valores, eles corroboram os levantamentos, os diagnósticos que foram feitos aqui no Brasil, tanto em 2006 quanto em 2016, quanto em 2018. Né? Em 2006, o livro denominado Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro. Né? Em 2018, o livro denominado Panorama da Erosão Costeira do Brasil, que utilizaram, obviamente, metodologias muito diferentes e até questionáveis aí de um ponto de vista de comparação com esses dados, né? E para comparação futura, mas eles mostravam já desde 2006 de que a erosão do litoral norte e nordeste brasileiro era muito superior ao resto do litoral, e a gente tem aí taxas girando em torno de 15% para o litoral oriental leste, também para o litoral sudeste, também para o litoral sul, aqui com 16%. Tá? Então, de fato, as principais áreas em erosão no litoral brasileiro elas estão no litoral nordeste e norte do país. Tá? Um detalhe é que quase 90% da zona costeira brasileira é rural, né? Então as áreas urbanizadas do litoral elas estão muito focalizadas aqui no litoral sudeste do Brasil, tá? Alguma coisa no litoral nordeste, onde tem algumas capitais, tá? Mas como um todo, o litoral brasileiro é majoritariamente rural, tá? E é óbvio que, como eu disse, existem discrepâncias, né? Essa seta vermelha aponta para a área onde a gente vai buscar um pouco melhor exemplificar a questão da erosão costeira, que é a área de Atafona, né? O estudo de caso que eu trago é na praia de Atafona, que fica no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, no município chamado São João da Barra. A Atafona chama muito a atenção em razão da erosão costeira extrema, né? Então eu trouxe aqui algumas imagens que visam impactar quem esteja assistindo, né? Mostrando esse cenário de destruição permanente que existe lá já desde a década de 70. Então são aí 50 anos, ou quase 50 anos de erosão severa, né? De erosão extrema, que traz um cenário de destruição bastante peculiar. E por isso a Atafona é conhecida no mundo inteiro, né? Eu participei de centenas de reportagens que já apareceram aí na mídia internacional. França, Espanha, Brasil, Polônia, Romênia, Vietnã, Sérvia, Ucrânia, Argentina, Indonésia, né? Muitas matérias de jornal, muitas matérias em televisões internacionais, né? Mostram um pouco esse destaque de Atafona como um hotspot de erosão costeira. Bom, o contexto, né? A Atafona está localizada no litoral sudeste brasileiro, no município de São João da Barra. Atafona é o nome de uma praia, mas também é o nome de um distrito, né? O segundo distrito do município de São João da Barra, localizado junto à foz do Rio Paraíba do Sul, que é o principal rio do litoral sudeste, da região sudeste brasileira, né?
Trata-se de fato aí de um delta, né, um delta fluvial, mas é um delta dominado por ondas, né, onde as ondas exercem um papel fundamental na modelação da paisagem litorânea, né? Então é uma área de fato um pouco instável do ponto de vista geológico, né? Nós estamos falando aí, essa imagem de satélite mostra bem, de uma planície costeira, né? Uma planície de cristas de praia, essa porção mais distal tem cerca de 40 quilômetros, né? E é uma planície costeira recente, construída ao longo do Holoceno, né? Nos últimos 6, 7 mil anos, né? Através de níveis regressivos do nível do mar, onde paleopraias ou paleocristas de praia foram acumulando em direção ao oceano e sendo remodeladas aí constantemente pela ação, tanto pela deposição fluvial do Rio Paraíba do Sul, quanto pelo retrabalhamento desses sedimentos pelo mar, né? Há uma forte deriva litorânea nessa área. A imagem de satélite mostra aqui como essas barras arenosas, essas barreiras arenosas se propagam ao longo do litoral, tá? A gente está falando da principal bacia hidrográfica do Brasil, a gente vai explorar isso um pouco mais. E as evidências de erosão costeira como um problema, né, destruindo casas e ruas, elas têm relatos desde a década de 50 do século passado, né? Os elementos-chave para a gente entender a erosão costeira são o uso do solo ao longo da bacia hidrográfica e a redução nas suas vazões, né? A redução na vazão, ela promove, né, que uma redução da descarga sólida também junto à foz, materiais esses que estariam abastecendo a praia, né? Então há uma modificação na planície costeira, né, nessa praia de Atafona, associado a um déficit de materiais sedimentares em razão das reduções das vazões fluviais, né? Além disso, existe uma ocupação das áreas de mangue, né, que normalmente gera algum tipo de impacto negativo depois, a ocupação do pontal arenoso, né, que é uma estrutura bastante instável, e a ocupação das dunas frontais, né, exemplo aqui em Atafona, que é bastante comum aqui ao longo do litoral brasileiro. Ocupa-se as dunas frontais, depois sofre-se aí as consequências potenciais desse tipo de ocupação indevida, né? Se a gente der um zoom aqui para a área de Atafona e seu entorno, a gente tem ali Atafona ao centro, e Gruçaí, que é uma localidade também desse município, cerca de 10 quilômetros ao sul, e Gargaú, cerca de 12, 13 quilômetros ao norte, né? Esse entorno é interessante pelo seguinte: aquelas linhas que estão ali em cima da imagem de satélite, elas vão mostrar aqui os perfis. O que está em verde é a acreção, né, a propagação do litoral em direção ao oceano. Está em vermelho é a erosão, e o que está em verde aqui, de novo, é a acreção, como eu já disse. Se a gente pegar as áreas em acreção, a gente vai avaliar que, por exemplo, em Gargaú, essa acreção nos últimos 30 anos, né, na verdade, não nos últimos especificamente, mas entre 1984 e 2016, que é o intervalo, o recorte temporal desses dados que a gente está apresentando, ela é de cerca de 10,8 metros por ano, em média. Ou seja, o litoral cresce a uma taxa de quase 11 metros por ano, que é bastante impressionante. Já em Gruçaí, ao sul, a taxa de acreção, ou seja, a taxa de crescimento da praia é de 3,2 metros por ano. Se a gente pegar uma perspectiva de 10 anos, Gargaú cresceu algo em torno de 110 metros e Gruçaí cresceu algo em torno de 32, 35 metros, tá? Enquanto isso, nesses gráficos a gente consegue ver essa perspectiva temporal entre 85 e 2015, e cada pontinho representa aqui uma posição da linha de costa no tempo, né? Aí a gente vai ver que ela vai crescendo, né? Tem momentos que ela fica um pouco mais estável, né? Enquanto aqui, ó, por exemplo, entre 96 e 2002, né? Mas depois ela volta a crescer e cresce em impulsos bastante acelerados, né? Aqui em Gruçaí é a mesma coisa. Se a gente pega o caso específico de Atafona, é o oposto, a erosão, né, com taxas médias de 5,4 metros por ano. Existe aí uma discrepância em relação a outros estudos da literatura, né, mas a depender do intervalo temporal avaliado, essa taxa aqui pode ser muito maior. Alguns autores já avaliaram taxas aí de erosão no lugar mais intenso, de 8 metros por ano, tá? Mas a depender do período, né, isso pode ser realmente grande, né? Mas em média, entre 84 e 2016, a erosão, a partir desse método aqui de análise da posição da linha de costa por imagens de satélite, foi de 5,4 metros por ano. E não é
não é, e tem bastante espaço para ela continuar, né? A gente está falando aqui de uma planície costeira, não existe nenhuma outra mudança abrupta do relevo, né, que faça um limite, digamos, natural para a erosão costeira, né? Então, a gente está falando de uma planície arenosa, de baixa, né? Então, não há nada que indique que a erosão costeira vá parar assim do ano para o outro. Esse é um trabalho do Voduskas e al. De 2020, que foi muito criticado, né? Mas ele mostra aí, dentre os cenários de médias e altas emissões, né, que é o que a gente se encontra, o RCP 8,5, a tendência é que a erosão se acentue ainda mais na área de Atafona. Bom, alguns tópicos importantes para o nosso entendimento sobre a questão de Atafona podem ser subdivididos em tópicos de geologia e geomorfologia, tópicos de climatologia e meteoceanografia e tópicos socioeconômicos. Tá? A gente vai discutir cada um deles, mas dentre os de geologia e geomorfologia, a gente pode falar da evolução costeira, da dinâmica da foz, da sua migração e do balanço sedimentar. Dos tópicos meteoceanográficos, a gente destaca aqui as chuvas ao longo da bacia hidrográfica, né, o regime de chuvas, o clima de ventos e ondas, as marés meteorológicas, né, os eventos de tempestades, ressacas no oceano, a circulação, os mecanismos que, né, promovem a circulação costeira e as mudanças climáticas, aí sobretudo vinculadas à mudança no padrão de frequência e magnitude das tempestades, às mudanças no padrão de circulação e tudo que está envolvido, né, com esse tema. Também aumento da temperatura e elevação do nível do mar, né? Já os tópicos socioeconômicos, a gente destaca aqui os usos, né? Uso e ocupação ao longo da bacia hidrográfica, ocupação humana sobre a praia e pontal arenoso, medidas de adaptação e gerenciamento e planejamento da ocupação no litoral, né? Bom, inicia aqui com os tópicos geológicos e geomorfológicos, né? A gente fala da evolução quaternária da planície costeira, né? Nos últimos aí 6, 7 mil anos, dinâmica da foz e o balanço sedimentar, né? Cabe destacar que desde o professor Lamego, na década de 40, existem estudos para compreensão dessa planície costeira, que foram intensificados a partir do final da década de 70, né? Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia se interessaram por esse tema, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, sobretudo, da Universidade Federal Fluminense, na qual eu trabalho, né? Tem um longo histórico de estudos e pesquisas na área de geologia e geomorfologia na planície costeira, o que gerou uma sólida compreensão desses fatores. Tá? Mais recentemente, a gente tem aí estudos do professor Arquimedes da Unicamp sobre os terraços fluviais. Uma hipótese interessante que a gente merece destacar, eu vou trazer apenas algumas ideias aqui, né? Essa do professor José Maria Landim Domingues, da Federal da Bahia, publicou esse artigo com outro seu grupo de pesquisa, outros geólogos, lá em 83, que mostra um pouco a relação da erosão com a vazão fluvial, né? A hipótese do mole hidráulico. Então, o rio tem determinada vazão aqui, que é suficiente para gerar uma interrupção no transporte de sedimentos, ou seja, a força da água do rio chegando no mar faz com que haja uma interrupção do transporte de sedimentos e essa deriva faz com que haja acumulação, né, de sul para norte aqui, junto à foz do rio, o que faria uma tendência de crescimento aqui da praia de Atafona, né? No entanto, com a perda de vazão fluvial, ou em momentos, né, da história geológica recente, onde o rio perdeu força por fatores climáticos que sejam, há uma tendência de crescimento dos pontais arenosos, né? Uma vez que a circulação de sul para o norte, né, a circulação, a deriva litorânea, ela consegue ultrapassar, digamos, a desembocadura fluvial. E com isso, há um crescimento lateral do pontal arenoso às custas da erosão da praia, tá? Então, esse é uma hipótese também bastante interessante, que a gente vê que faz muito sentido aqui para a área de Atafona, tá? E ao longo da história geológica, né, essas variações na vazão do rio fizeram com que períodos de crescimento do pontal com erosão e períodos de interrupção do crescimento do pontal com acumulação trouxessem aqui feixes de cristas de praia com padrões diferentes de crescimento. Isso promoveria o deslocamento da foz do rio em direção ao norte, né? Bom, mas dentro desse rio, Domingues contestou muito essa hipótese e tal, mas um dos estudos dele que se destaca é o sobre a sedimentação desse lóbulo deltaico aqui, né? Essa grande mancha aqui está debaixo d'água, né? Mostra aí
a deposição de materiais finos, né, silts e areias muito finas e silts aqui junto à foz, um grande pacote sedimentar de material bem fino, né, recobrindo que aqui supostamente é uma areia muito grossa e umas areias médias aqui na parte submarina. Então, junto à praia, a gente ainda tem até isóbata aí de 2 metros, material arenoso, e depois um grande recobrimento com material lamoso, que o professor Mir depois diz ser um impeditivo, né, de disponibilizar esses materiais para a recomposição da praia, né? Então, ou seja, as areias elas ficam presas debaixo dessa cobertura lamosa junto à foz. Aqui um trabalho feito por Dias aí uns anos antes, né, que mostra justamente uma classificação, né, das idades dos depósitos aqui. Aqui em cima a gente tem terrenos da formação Barreiras, à frente deles a gente tem aqui as planícies de cristas de praia do Holoceno. Aqui bem mais ao sul a gente tem planícies pleistocênicas, bem mais antigas, né? Uma grande área de alagados aqui, né? É chamado em torno da planície costeira de Campos, o que era chamado Pantanal Fluminense, né? Então a gente tem os aspectos geológicos bem detalhados, né? Hoje já com muitas datações e tudo mais. Vasconcelos, em 2010, traz uma contribuição para a questão da erosão, porque ele mostra, né, em comparação com imagens aéreas da década de 50, dos anos, mais especificamente 1954, comparando com a imagem de satélite de 2008, ele mostra onde houve perda, erosão, que está em vermelho, aqui, então bem essa área aqui de Atafona, aqui no canto inferior direito, né? Essa ilha aqui, Barreira, também foi toda perdida, e onde houve acreção, né? Sobretudo aqui na planície costeira ao norte. Observando a planície, esse pontal arenoso aqui de Atafona, tem um trabalho do professor Gilberto Peçanha Ribeiro de 2006, que mostra aqui o mapeamento do pontal arenoso através de imagens de satélites da década de 50, 60, 70 e os anos 2000. Né? Então mostra que em 1954, por exemplo, o pontal arenoso é essa linha azul. Em 64 já virou essa linha rosa. Em 74, esse pontal cresceu, essa linha vermelha aqui, ó. Em 76, o pontal mudou muito a sua forma, né? Uma grande erosão entre a década durante a década de 70. E aqui nos anos 2000 continuou, o pontal hoje é bem menor, hoje não, no ano 2000, né? Hoje ele é bem diferente disso aqui, caberia continuidade nisso. E aqui esse agrupamento desses feixes de restinga, né? Que mostram aqui períodos de crescimento maior do pontal arenoso, aqui de crescimento menor, né? Essas indenteações aqui na base da crista, na extremidade das cristas de praia, mostram fases diferentes, né? De capacidades diferentes da deriva litorânea. Essa 13 aqui, por exemplo, é a mais recente, mostra como, de alguma forma, a foz do rio vai migrando em direção ao nordeste, né? Em direção ao norte. Então, esses são apenas alguns resultados, né? Vasconcelos aí trouxe esse, da erosão, parte das areias que vão em direção à Gargaúa. Interessante esse ponto aqui de inflexão, né? Onde o deslocamento, onde a praia é estável, ou seja, ela não erode e nem cresce, né? Mas daqui para o norte ela erode, daqui para o sul ela cresce, que traz essa hipótese de transporte, sustenta a hipótese, né, da deriva em direção ao sul. Bom, ainda nesses tópicos, né, um tópico importante, boa parte da erosão recente pode ser explicada pela redução no fluxo, na vazão do rio, né? Aqui esse gráfico superior traz pontos de vazão desde 1920 até o ano de 2020, 100 anos de dados de vazão no baixo curso do Paraíba do Sul, né? As vazões mínimas aqui em amarelo, uma linha de tendência, aqui em laranja as vazões médias e em vermelho as vazões máximas, né? Houve uma redução da prática de cerca de 60% nas vazões mínimas, né? E a vazão sólida, algo mesmo tipo, né? Seja em determinadas épocas do ano, essa vazão sólida ela se aproxima a zero, né? Quando, sobretudo na época de estiagem, né? Basicamente nenhum tipo de sedimento chega ao mar aqui em Atafona, porque o rio ele perde muito a sua capacidade de transporte de materiais mais grosseiros, né?
Bom, tópicos do clima e meteoceanografia, a gente pode falar sobre chuvas ao longo da bacia, não tenho os dados de chuva especificamente, né, mas eu observei um estudo de professor Marengo aí do INPE, que ele mostra que na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, historicamente, né, nos últimos 100 anos, não tem detecção de uma redução significativa no volume de precipitação, tá? Tem oscilações interanuais, interdecadais e até sazonais, claro, mas não há uma tendência global de redução no volume de chuvas, né? O que traz, né, a hipótese de que não é necessariamente a entrada de água na bacia, mas sim a como essa água vai ser distribuída e utilizada ao longo da bacia, né? Bom, o clima de ondas e ventos aqui está destacado com essas duas figuras, né? Os ventos de tempo bom, né, associados ao anticiclone do Atlântico Sul, que é um sistema de alta pressão dominante aqui. Eles são de norte, nordeste, leste e nordeste, né? E em contraste com os ventos mais fortes associados à passagem de tempestades, os sistemas frontais, né, ao longo do nosso litoral, que vem aqui de sudeste com ventos um pouco mais fortes, né? A altura de ondas, então, se associa a esses ventos, né? Vendo ondas de sudeste e sul-sudeste, elas são mais fortes, tá? Do que as ondas de leste e nordeste. Isso faz com que haja esse panorama aí de um transporte litorâneo bimodal, né? Em parte do ano ele vai do sul para o norte, em outra parte do ano ele vai do norte para o sul, né? Há aí um desequilíbrio na frequência, né? Ondas de norte, ondas de leste e nordeste, do quadrante nordeste, ocupam um pouco mais de 60% do tempo, e ondas de quadrante sul-sudeste, algo em torno de 30%, mas, no entanto, ondas menos frequentes são mais intensas e o transporte acaba se equilibrando aí nesse padrão, né? Aqui são os dados de vazão para as últimas, entre 84 e 2016, cobrindo os dados na qual a gente tem informações sobre o deslocamento da linha de costa, né? A linha de tendência aí mostra claramente uma redução nas vazões, né? E aqui alguns dados de modelagem de ondas, onde a gente consegue perceber de fato que existe uma direção principal de ondas gerando maior energia, né? Que são ondas sobretudo da direção leste-sudeste, isso daqui, não, chega aqui no verdinho, ondas com 2,5 metros a 3 metros, tá? E ondas, enquanto que, por outro lado, ondas de sudoeste, por exemplo, tempestades muito comuns aqui no Rio de Janeiro, ficam totalmente protegidas pelo Cabo de São Tomé. Então, a região de Altafona há momentos de calmaria, né? Então, as condições que geram maior destruição, né? Potencial de destruição da praia em Altafona estão associadas a ondas de tempo bom, né? Leste e nordeste, com ventos fortes dessa direção, ambos empilhando água, e conjugado com a maré de Cisígia, né? Maré de Cisígia aqui chega até 1,6 metros de altura em algumas épocas do ano, tá? Então, maré de lua cheia e maré de lua nova, maré alta, né? Essa pré-mar, quando está conjugada a ventos muito fortes do quadrante leste e nordeste e ondas dessa mesma direção, gera um empilhamento de água que faz com que haja, de fato, o destaque para o processo de erosão, né? A erosão ela acontece não com ondas muito grandes, mas sim com empilhamento, com um volume maior de água associando padrões astronômicos e padrões meteorológicos. Alguns tópicos socioeconômicos que merecem destaque, né? É um pouco do uso ao longo da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, são 180 municípios. Essa água é utilizada por mais de 15 milhões de pessoas, né? São 7 mil instalações industriais e mais de 6 mil propriedades rurais, todas demandando uma certa quantidade de água. Então, são usos muito intensos ao longo do Paraíba do Sul, né? A ocupação da linha de costa, ela ocorreu de fato sem nenhum tipo de regramento, então é um tipo é o típico litoral brasileiro, né? Mas aqui numa área muito instável, né? Do ponto de vista geológico, a foz de um grande rio, né? Um pontal arenoso que foi ocupado indevidamente, com a ocupação, com retirada de vegetação de restinga, com retirada de vegetação de mangue, com aplanamento das dunas frontais, né? Esse é o padrão de ocupação aqui em Altafona, e as consequências elas também são derivadas desse padrão irregular de ocupação, né? Além disso, a gente tem ações de adaptação não coordenadas, né? Aí uma imagem interessante das pessoas observando o farol caindo, né? Mas
medidas de adaptação não coordenadas estão associadas ao que as pessoas fazem quando a erosão chega perto da sua casa. Alguns colocam pneus, outros sacos de areia, outros colocam pedras. Então, são medidas que são de fato ineficazes e mostram de fato, revelam um despreparo, né? Uma falta de informação e de orientação à população a tomar as suas ações de defesa, né? E há uma ausência, né, de medidas, de planos estratégicos para a gestão do litoral ou para o gerenciamento do problema, né? Então, como isso não existe, cada um acaba tomando suas medidas de forma individual e esse somatório é brutal, porque ele não resolve a situação e deixa sempre as pessoas cada vez mais em risco. Esse é um trabalho do Luca Lanli, que foi me orientando de graduação e mestrado, publicou esse trabalho agora, em 2022, né? Que mostra um pouco essa ideia dos usos, né? A posição dos principais reservatórios, né? Das principais barragens ao longo do alto e médio curso do Rio Paraíba do Sul, né? E aquelas bolinhas ali mostra o uso, né, de metro cúbico por hora, o uso intenso que é dado à água do Rio Paraíba do Sul ao longo da bacia hidrográfica, né? Então, todos esses somatórios de usos e padrões irregulares de ocupação geraram aí, de fato, o cenário de destruição que a gente observa em Atafona, contribuíram para esse cenário. Bom, observando aí, por fim, a descarga fluvial e a mobilidade da linha de costa entre 84 e 2016, esse é um trabalho que eu estou preparando agora. Esse gráfico mostra o seguinte: a linha amarela é a vazão máxima anual, né? A média da vazão máxima anual, a linha vermelha é a média da vazão mínima anual, e a barra é o deslocamento da linha de costa em relação ao ano anterior. Então aqui você dá um exemplo. Em 1984, a gente parte aqui da linha de costa na posição que a gente interpretou, digamos, arbitrariamente como zero. Em 85, ela cresceu 12 metros em relação a 84. Em 86, ela cresceu 15 metros em relação a 85. Em 1987, ela recuou menos 21,8 ou menos 22 metros em relação a 1986, e assim sucessivamente, né? Com essa análise aqui, eu quero determinar se há uma correlação, né, com os dados de vazão e o deslocamento interanual da linha de costa. O que a gente conseguiu observar, eu ainda não finalizei esse trabalho, mas quis trazer aqui o que a gente está avaliando, né? Mais uma forma para contribuir com esse entendimento é que vou pegar aqui o exemplo aqui desse início, né? Entre 84 e 85, a vazão máxima aumentou, né? Com isso, há um deslocamento positivo, ou seja, o aumento da vazão fez com que houvesse mais material ali na foz, ou que ele não fosse perdido naquele momento. A linha de costa avançou 12 metros. No ano seguinte, ela continuou avançando e avançou mais 15 metros. De 85 até 87, as vazões máximas diminuíram, né? Houve uma diminuição das vazões. E aí, em 87, a linha de costa recua, a mesma coisa em 88, tá? Depois, como a vazão continua reduzindo, nos anos subsequentes, eu tenho aqui 90, 91, 92, o deslocamento negativo da linha de costa num padrão de vazão diminuindo. Aqui, entre 90 e 92, a vazão subiu, e aqui em 93 eu tenho um aumento da vazão, do deslocamento da linha de costa, um valor positivo do deslocamento da linha de costa. Então, esse tipo de correlação que a gente está tentando buscar para ver se a gente acha algo relevante. Bom, algumas consequências sobre a Atafona, né? Resumidamente, a gente tem mais de 500 estruturas construídas colapsadas, entre casas grandes, casas pequenas, hotéis, faróis, instalações de infraestrutura de saneamento, ruas, praças, pequenas avenidas, igrejas, faróis, mais de 500 estruturas colapsaram, né, segundo essas aproximações, né? A linha de costa recuou na área mais crítica, cerca de 170 metros nos últimos 30 anos, né? E no início do ano 2000, aqui eram 180 residências e mais de 300 pessoas na área direta de risco da erosão costeira, segundo esse levantamento da Defesa Civil. Hoje esse panorama já mudou, algumas medidas aí, como o desalojamento, né, um aluguel social para algumas famílias e tal, algumas medidas aí de gestão da prefeitura atenuam o número de pessoas em risco hoje em dia, né? Mas a erosão continua.
E como resolver, né? Sempre me perguntam como resolver, como tratar com essa questão, quais são as opções. Eu sempre apresento mais ou menos que as opções para a defesa do litoral, elas se situam dentro de dois grupos, né? Non-coping measures seriam medidas de não enfrentamento e coping measures seriam medidas de enfrentamento. Entre as medidas de não enfrentamento, ou seja, eu não vou enfrentar a erosão, a gente pode ter a adaptação, né? Seria, eu não vou lidar com a erosão em si, mas eu vou adaptar a minha residência para o problema, né? Aqui no Brasil isso é inviável em razão dos nossos padrões construtivos, que são diferentes, mas aqui um exemplo nos Estados Unidos, né, em áreas onde você tem inundação costeira e tal, muitas casas são elevadas. Existem empreiteiros específicos que trabalham com esse trabalho de house lifting, né, levantamento das residências, né? Uma vez que o padrão construtivo lá é bem mais leve do que o nosso, né, aqui, e é possível, né? Retração forçada ou planejada seria uma estratégia da pessoa simplesmente chegar no momento em que ela precisa recuar, precisa comprar outra residência, se mudar, né, ou construir uma casa em outro lugar, né? Isso pode ser planejado, a gente consegue saber de fato em que momento as pessoas vão entrar numa condição de risco extremo e a erosão, para que elas se planejem e se mudem antes disso. Então dá para saber daqui a 10, 20 anos qual é a tendência, né, da erosão costeira atingir determinados pontos da cidade. Mas normalmente isso não ocorre no Brasil. O que ocorre normalmente é a retração forçada. Aí a retração forçada é a seguinte: olha, a água derrubou o meu muro, a água está chegando na minha casa, o mar está chegando aqui, a erosão está se aproximando muito, então eu vou ser forçado a me mudar, né? E aí eu que corro atrás da onde eu vou morar a partir de agora. E o terceiro tipo de medida de não enfrentamento é o fazer nada, é simplesmente ceder, né, à pressão da natureza, né? E falar, olha, não vou fazer nada. Eu acho que não fazer nada é uma decisão, né? E é uma decisão boa quando ela é informada para as pessoas. Olha, não temos como fazer nada, não vamos fazer nada, vamos deixar a erosão costeira seguir o seu rumo natural, tá? Mas quando isso não é informado, quando se cria uma expectativa de que isso pode ser solucionado, mesmo assim a gente não faz nada para resolver, a gente deixa, de fato, o problema para a retração forçada. Bom, já as medidas de enfrentamento se dividem em 4, né? Aqui eu destaco inicialmente as estruturas rígidas, né? Usar blocos de rochas ou concreto, e aí esse é o tipo de estrutura chamada enrocamento, mas tem vários outros tipos, né? Tem os espigões, os quebra-mares, os moles, tem várias formas, né? Os muros, os paredões, várias formas de construir estruturas cinzas ou estruturas rígidas no litoral, tá? O grande problema é que, por serem elementos alheios ao litoral, eles geram impactos negativos, né? Às vezes resolvem o problema, mas também geram impactos negativos que precisam ser muito bem avaliados para que você não transporte a erosão para uma outra área. Esse tipo de solução aqui, que é um enrocamento, ele faz basicamente com que a praia, a linha de costa fique fixa numa posição, mas a praia, à frente dessa estrutura, tenda a desaparecer, né? E essa estrutura também, com o tempo, ela acaba se colapsando, se não houver manutenção, a tendência é que ela deixe de exercer a proteção necessária a partir do momento que a obra atinge a sua vida útil, né? Outro tipo de solução é o preenchimento artificial de praias, ou o engordamento de praias, ou aterro hidráulico, aí tem vários nomes, né? Eu prefiro chamar de recuperação artificial de praia, ou beach nourishment, né? Que seria a alimentação artificial de praia, que basicamente você utiliza materiais idênticos aos da praia para preenchê-la novamente, entendendo aí a praia como uma grande estrutura natural de defesa do litoral, tá? Essa é uma obra, né? Você tem aí todo um soterramento da fauna e da flora, a utilização de maquinário pesado, é uma obra de engenharia, né? Pesada, eu diria, não dá para dizer que é leve, porque os volumes envolvidos de materiais são muito grandes, né? Basicamente a areia é transportada de um ponto A, que é o ponto de empréstimo, né? Que pode ser dentro de um rio, pode ser na plataforma continental, pode ser de uma outra jazida de oportunidade, ou seja, uma dragagem de um canal gera material disponível para engordamento em outra área, né? Então, materiais têm que ser compatíveis, né? Ou seja, as areias têm que ser com o mesmo padrão daquelas que foram perdidas na área de erosão, né? Mesmo padrão de tamanho, de coloração do material, tá? Para que haja a recomposição desse sistema, né? Essa tem sido hoje a medida mais adotada mundo afora. A gente já tem muitos exemplos agora no Brasil, né?
Já tinha o clássico de Copacabana, mas recentemente tem muitas áreas, Balneário Camboriú, João Pessoa, Matinhos, Praia dos Ingleses, muitas áreas no litoral brasileiro estão utilizando essa solução, tá? Porque nós temos eventualmente areias em abundância, né, para serem tomadas como empréstimo para recuperar algumas áreas. O outro tipo de medida são as soluções baseadas na natureza. Essa que eu gosto um pouco melhor de pensar como mais adequada, é você recompor ou ajudar o ecossistema costeiro a se recompor, né? Esse caso aí é uma recuperação das dunas frontais, ou seja, as dunas frontais tendencialmente são aplainadas para dar lugar às residências. No entanto, elas fazem falta, e às vezes uma opção para se defender o litoral é recompor a praia com engordamento artificial e recompor o campo de dunas. Nesse caso, eles usam essa estrutura aqui de madeira que chama dune fencing, e ela faz com que as areias que são transportadas pelo vento se acumulem aqui, nessas cercas. Essas areias que vão se acumulando, depois chega a um ponto limite onde é feito um plantio de vegetação fixadora de dunas, né? Aqui a gente tem esse exemplo não é do Brasil, no litoral dos Estados Unidos, tá? Mas eles têm aqui uma espécie que se adapta muito bem à duna e faz com que ela fixe e vá se espessando cada vez mais, ou seja, a gente cria um colchão de areia, né? Uma duna frontal com espessamento e um volume suficiente de areia para proteger a praia nos períodos de tempestade mais fortes, né? Então esse é um tipo de uma boa solução. E a quarta e última solução são soluções híbridas, né? Você conjugar soluções baseadas na natureza com engordamento de praia ou eventualmente com uma outra estrutura rígida para que você componha, né? Eu acho que a ideia central dessas duas últimas aqui é sempre a gente recompor o ecossistema, tá? Eu sou da linha de que praias e dunas são estruturas naturais de defesa do litoral e devem ser recuperadas, né, refuncionalizadas para esse fim. Bom, o que a gente tem feito em Atafona? A gente está discutindo, propondo, discutindo, propondo, discutindo, propondo, né? Então tem um monte de papéis e relatórios com essa discussão ao longo dos anos, né? A questão é que são muitas camadas envolvidas, né? Muitos órgãos, muitas entidades envolvidas. Então, alguns exemplos aqui: governo federal, governo estadual, governo municipal, agências de meio ambiente, podem ser municipais, estaduais ou federais, ONGs, etc. Né? Tribunais de justiça, né? Ou órgãos do judiciário, como Ministério Público Federal, Defensoria Pública, né? Dentre Ministério Público Estadual, dentre outros. Setor privado e engenheiros costeiros estão sempre interessados em vender aí suas soluções mirabolantes para a defesa do litoral. Universidades, né? Muitos geólogos, geógrafos, biólogos, oceanógrafos, dentre outros especialistas na área social, estão envolvidos em torno desse problema, né? Que é um problema que atinge as cidades, né? Um problema do ponto de vista físico, geológico, né? Mas também um problema social grave, né? Políticos, né, também se envolvem, alguns com uma ação mais efetiva, outros mais com uma ação decorativa, né? E a sociedade civil, né, aí eu citei as ONGs, mas a sociedade civil organizada também, como associações de moradores, né, grupos de ambientalistas e tudo mais, também é interessada, né? A associação de hotéis, associação de pousadas, restaurantes e bares e tal, também estão interessadas na resolução, num caminho para a resolução do problema. Toda essa discussão em Atafona, especificamente, saíram aqui, aparentemente, 3 propostas, né, mais recentemente. Em 2015, a proposta de um campo de espigões. Espigões são essas estruturas de pedra que são perpendiculares ou quase perpendiculares à linha de costa, cuja função é basicamente interromper o fluxo de areias ao longo da costa. Ou seja, uma vez que o fluxo de areias é interrompido, as areias ficam ali, não há perda sedimentar, essa perda é reduzida. Tá? Essa pode ser uma boa proposta, no entanto, como eu disse, as estruturas rígidas elas geram um impacto negativo que precisa ser muito cuidadosamente avaliado. Via de regra, campo de espigão transporta a erosão para uma área sotamar, né? Ou seja, uma área jusante da onde está sendo feita a intervenção. Então, corre-se o risco da erosão costeira ser resolvida em Atafona e passar a atingir áreas que ela não atinge atualmente, como aqui no caso, localidade do Chapéu do Sol, até mesmo Gruçaí, tá? É uma obra cara também, são milhares de toneladas de
blocos de rocha que teriam que acessar aqui essa área. Tem que vir de longe, porque a gente está falando de uma planície, né? A principal a área de produção de rocha aqui fica no mínimo a 60 quilômetros daqui, né? Onde a gente teria a capacidade de explorar uma pedreira. Então é uma obra cara, né? E que muda drasticamente a paisagem. Eu basicamente sou um tanto contra a fixação aqui do Pontal Arenoso. Eu acho que é o tipo de solução pouco inteligente, tá? Você tentar estabilizar algo naturalmente super dinâmico como é um Pontal Arenoso, tá? Mas, bom, enfim, aí existe a proposta. A segunda proposta foi da alimentação, do transporte artificial de areia e da recuperação do sistema Praia-Duna, né? Foi a proposta que eu fiz quando fui contactado para dar a minha sugestão, né? Então a gente tem aqui um modelo, né, de dune nourishment, ou preenchimento de duna. A gente cria-se uma duna artificial, né? E o preenchimento do perfil subaéreo da praia, né, que seria então a praia toda preenchida, conjugando esses dois elementos. Mas com que areias? Existe uma grande abundância de areias compatíveis dentro do Rio Paraíba do Sul. Depósitos de barra de Pontal, grandes bancos de areia, algumas ilhas fluviais aqui que são criadas, né, sobretudo, e que aparecem. É um rio bastante, sobretudo no baixo curso, é um rio muito assoreado, tá? E esse assoreamento, né, fornece aí um volume grande de materiais que está sendo explorado aí por areais, né? Gente que vai usar essa areia para construção civil. Poderia ser extraída para a recuperação da praia, né? Essa função social aqui da areia, ela sobrepõe a atividade de mineração legalmente instituída, né? Então poderia sim usar esses grandes volumes de areia. Aqui eu mapeei um depósito a cerca de 2 quilômetros, né, que poderiam ser bombeados por arenodutos até o Pontal de Otafona, e no Pontal de Otafona essa areia seria espalhada, primeiro para recompor as dunas frontais, depois para recompor o sistema da praia, né? É óbvio que esse é o tipo de estratégia que precisa, a gente fez esses cálculos, né? Qual o volume inicial, de quanto em quanto tempo há necessidade de reposição, mas a ideia é criar estruturas o mais naturais possíveis de defesa do litoral, estruturas que se adaptem às condições de mudanças climáticas, né? Então, praias e dunas artificiais têm essa vantagem. Então, a gente tem aí as dimensões iniciais. Esse projeto já evoluiu, né? Mas a praia teria um alargamento de 40 a 60 metros do que é hoje, e as dunas ocupariam aí uma cota de 4 metros, né? Pelo menos no projeto inicial. Depois, naturalmente, elas iriam ser espessadas e a praia aí sofreria realmente algumas modificações. Mas a ideia central é não utilizar estruturas rígidas e sim criar um plano de recomposição permanente, né, ou semi-permanente dessa praia. Em 2019 surgiu essa outra proposta aqui, que é o das bermas geotécnicas, né, um nome para essas estruturas de pedra aqui, curvadas, né, parecendo meias luas, né, mais uma opção aqui para interromper o crescimento natural do Pontal Arenoso, que eu acho péssimo, né, e começar a erodir essa parte interna aqui. Então tem impactos negativos. Estruturas rígidas em área muito dinâmica, onde a dinâmica não é só marinha, mas é marinha e fluvial, elas têm que ser pensadas com muito cuidado, tá? Porque os impactos, a possibilidade dos impactos serem projetados para áreas ainda não impactadas é muito grande, né? Então esse aqui foi um engenheiro que apareceu a convite de alguém e fez a sua proposta. Bom, diante disso, tudo isso, nenhuma decisão foi tomada. Eu acho que prevalece a estratégia a estratégia velada de não vou fazer nada, né? Mas nenhuma decisão foi tomada. Essas discussões continuam aí em suspensão, né, até o momento. Bom, uma mensagem final, né? Eu gostaria de destacar aqui, né, dar referência, uma dica de livro, né, uma dica de referência, o livro do professor Orrin Pilkey e professor Andrew Cooper, ambos geólogos, né. O livro se chama The Last Beach, que mostra muito essa história, alguns exemplos de como a gente tem lidado de forma ineficiente com o litoral. Isso está muito associado à mentalidade que a gente tem de estabilizar o litoral, né, que ela não é uma mentalidade, digamos, apropriada. Então, ele no final do livro, ele destaca aí
6 tópicos, né, que eu vou ler aqui para vocês. O primeiro é: acostume-se a viver num ambiente costeiro que muda. O segundo tópico é: não lute com a natureza com uma linha de defesa. O terceiro tópico: considere todas as estruturas construídas pelo homem na linha de costa como temporárias. Apenas como um último recurso, considere a construção de grandes obras de engenharia para proteção costeira, para sua preservação. Baseie as decisões de intervenção no benefício da maioria da população perante a minoria proprietária de imóveis na frente do mar, né? E deixe cair o farol, a cabana de praia, o hotel, o quiosque, quando o tempo dele chegar. Bom, com essa citação aqui, essas dicas, eu me despeço. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.